Como Olá! está você, meu caro Alex? Eu tô ótimo, tudo bem, graças a Deus. Olha E só, contigo, professor? estamos bem. É? Sim, estamos bem. Apesar da gente já estar cansado dessa história de isolamento social ou de pandemia, mas temos aprendido também bastante, né? Então, até de aprender se cansa. É, eu acredito. Inclusive, acho que é um ponto que a gente pode deixar anotado aqui para a gente falar durante, o quanto que esse isolamento social tem deixado mais latente a questão da depressão, né, do suicídio, que é o Sim, que a gente vai falar hoje, né? sim, Então, o sim. pessoal que está entrando, estamos no Setembro Amarelo, é um mês Perfeito. dedicado à campanha, né, Sim, doutor, da prevenção à depressão e suicídio. sim. Eu tive a grande alegria de, ao ano passado, dividir ali uma Nós palestra tivemos, contigo, né? falando sobre. Oh, que honra, que bom, que Tivemos, bom. tivemos. Então, o pessoal que está entrando, essa figura maravilhosa que está compartilhando essa Eu live vou hoje, devolvendo é um todos os amigo. afagos dele. Devolvendo para ele, porque ele é querido assim mesmo. Que tal? E a Sim. gente se conheceu, né, no CrossFit, Eu não posso num nem ouvir falar ambiente. neste nome, que eu lembro que eu estou em dívida comigo mesmo. Vamos falar sobre Olha isso, só, inclusive, hoje, né? Quando que a gente usa as por desculpas favor. para não tomar as nossas rédeas, né? É, e, Geraldo, eu queria já começar. Sim. Algo que mais me chama atenção na tua personalidade, em você, e acho que isso é meio unânime das pessoas que treinam com você, Sim. é a tua alegria. Né? Você é uma pessoa extremamente alegre, feliz. E quando a gente teve aquela conversa no teu consultório, que você falou qual área que você atua da psiquiatria, Sim. aí eu falei, uau, né? É, E essa era uma pergunta que eu queria fazer lá no final, tá bom. tá? Eu vou te fazer daqui a pouquinho, mas eu quero que, né, você dê um oi pro Sim. pessoal, fale Sim. um pouquinho de você aí, por favor. Não, enfim, você já falou e eu fico feliz com essa apresentação. Então, eu tenho uma especificidade, né, dentro da área de saúde mental, que eu trabalho com neurótico, psicótico, esquizofrênico e suicidas, né? Ou seja, dentro desse grupo a gente tem o border, que são aquelas pessoas que cortam, né? E trabalho com pacientes autistas. No consultório chamam de pacientes, mas paciente é uma maneira genérica, né? Então, assim, o meu dia a dia, na verdade, é que ele é muito impactante quando as pessoas ouvem, né, Alex? Porque quando a gente Uhum. é ininterrupto, né? O processo começa às 8 horas da manhã, vai até às 8 da noite, muitas vezes são 12 horas no consultório, e você vê ininterruptamente as pessoas querendo morrer. Então, um paciente sai da minha frente, todo cortado, porque tentou suicídio na semana passada, e aí chega um outro que está todo cortado, e aí você tem que parar o consultório para socorrer alguém que está na BR, que está tentando se jogar na frente do caminhão. Então, assim, normalmente, quem está de fora dessa área de saúde mental entende que é muito difícil, mas ao mesmo tempo a pessoa que está nesse lugar pensando que é difícil, ela diz assim, ah não, mas eu acho que ele tem um treinamento para fazer isso, né? E não existe não, pelo contrário. Quando você vai estudar para você lidar com esses grupos, a gente estuda teoria e técnica. Você está diante de alguém que está dizendo para você o tempo todo, doutor, por favor, me ajude a morrer, eu preciso morrer, eu quero morrer, é outra coisa. Então, quando você fala que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa alegre, não é porque eu vivo menos impacto, pelo contrário, eu não parei em nenhum momento nessa pandemia, então desde 29 de março eu trabalho inclusive aos sábados o dia inteiro, então o tempo todo a pessoa que está na minha frente quer morrer e quer ir embora. E eu sempre preciso lembrar que eu não sou aquela pessoa que está ali na frente. Na verdade, eu tenho que me comportar ali um pouco como um barco para ela atravessar um momento difícil, e eu faço questão que ela entenda o tempo todo que ela vai atravessar, né? Então essa palavra é importante. A gente está aí nesse setembro amarelo, é um mês de prevenção a essas condições de saúde mental, e tudo isso é transitório, né? É passageiro, mas a pessoa quando se encontra nesse lugar, ela cristaliza e ela acredita que nunca mais sai, né?
Entendi. Então, é esse mecanismo que eu gostaria até de entender um pouquinho e que o doutor pudesse compartilhar com as outras pessoas, que não é o não envolvimento, mas é não trazer esses efeitos do mundo externo, que é o que o senhor enfrenta o dia inteiro, essas ocasiões muito difíceis, não absorver, não levar para dentro da tua vida pessoal. Eu chamo um pouco isso de invulnerabilidade. Perfeito, está correto. O senhor se torna invulnerável nesse ambiente. Então, você o tempo todo está sendo bombardeado, né, por situações muito difíceis. Mas qual é o mecanismo que você cria para ter uma barreira de entender de uma maneira dissociada que isso é o seu paciente que está passando por isso e que você não pode absorver? Perfeito, né? perfeito. E aí me chama tanto a atenção que como que uma pessoa consegue passar o dia inteiro lidando com esses estímulos do ambiente e manter a sua sanidade, a sua alegria, né? Como que funciona para o Geraldo esse mecanismo? Qual que é a tua, então, funciona, técnica? Funciona para o Geraldo, funciona para o Manuel, para o João, para a Camila, para a Antônia. A metáfora ela é bem simples. Então, você imagina que a nossa mente é uma sala de visitas, né? Então, você tem uma grande sala de visitas com infinitas portas. Então, alguém chega ali, bate na porta e você diz, entra, meu amigo, senta. Aí, enquanto você está atendendo esse amigo, um outro bate na porta e diz, você aqui também, entra, senta. Aí, quando você está tentando dar atenção para esses dois, Alex, vem um terceiro e diz, eu soube que fulano está aqui, vou me juntar a eles. Então, o que eu estou querendo descrever? É que o processo do adoecimento mental, ele começa justamente nessa porta aberta sem nenhum critério. Você está usando uma palavra corretíssima e esse é um processo de vulnerabilidade. Ou seja, o que são essas visitas dentro da minha mente? Minha mãe está com um problema lá com o meu pai, um problema de casamento. Opa, esse problema é meu, abre a porta e deixa o problema entrar. O meu amigo de trabalho perdeu o emprego, ele está desesperado, me pediu uma força. Opa, isso é uma visita na minha mente, abre a porta, deixa esse problema entrar. O meu amigo lá da atividade física está com um problema de separação, está passando dificuldade, abre isso. Então, ao longo de... faça isso, esse exercício, qualquer um de nós pode fazer esse exercício. Ao longo de uma manhã, quantas visitas você abre a porta para elas entrarem? Até aí o problema é grande, mas não é o todo dele que eu vou descrever daqui a pouco. Porque, veja, eu estou de manhã na minha casa, então é o WhatsApp que me põe uma visita na mente, é o telefonema da minha mãe, é o problema com o síndico do meu prédio, é o meu problema de trabalho, é a notícia da televisão. Então, as pessoas vulneráveis, elas vão recebendo essas visitas e elas não têm nenhum critério. Isso tudo vai entrando, visitas que são problemas. Só que quando chega no final da manhã, ela não tem condição, não tem mecanismo nenhum, nem para expulsar essas visitas, primeiro problema. Então, quando que uma pessoa está depressiva, está completamente esgotada ou está completamente doente? Quando ela não tem condição de expulsar essas visitas, porque ela não tem mecanismo, ela não tem condição de dar atenção a todas essas visitas que ela deixou entrar, e novas visitas estão entrando, ela não consegue reter a porta. Então, é óbvio que eu só posso adoecer, porque eu não tenho energia, não tenho cognição, não tenho sinapse, não tenho emoção que dá conta de tudo isso. Então, o início do processo de adoecimento mental é justamente a vulnerabilidade total que uma pessoa tem. É como se eu saísse sem máscara, neste momento de pandemia, e entrasse numa UTI cujos pacientes todos fossem Covid-19. Ou seja, eu estou vulnerável àquilo e eu vou lidar com eles o tempo todo. Então, o início da doença também nos orienta no início da cura, ou do processo, né? Que quando um paciente chega no consultório, antes de fazer o trato daquilo, a limpeza com ele nessa caminhada, a gente tem que fechar essa porta, porque é uma fonte que está retroalimentando ininterruptamente. Então, se você fecha essa torneira, você só tem aquele que está no depósito dele, naquela sala de visita. Então, você fecha o depósito ali, a entrada, aí você vai dizer, por que você está
com o problema da sua mãe? Por que você está ocupado com o problema do seu amigo? Por que isso? Porque aquilo... E aí você vai limpando. Então você reteve aquilo, criou uma barreira, e na sequência você vai limpar aquilo que está dentro. Aí a pessoa cai no segundo problema da terapia, porque já que nós estamos falando do processo inteiro, chega um certo momento, Alex, que a pessoa diz, bom, eu não tenho ninguém entrando na minha mente, não tem nada dentro da minha mente, mas doutor, o que eu faço agora da minha vida? Que é a razão de 99% das pessoas estarem na terapia. Elas resolvem problemas, mas aí elas não têm objetivo na vida. Não tem nenhum plano para seguir adiante. E aí isso é o que leva todo mundo à terapia. Eu ia te fazer essa aqui, eu tinha até anotado essa pergunta. Eu ia falar assim, eu ia te perguntar, qual é o poder de um propósito, de uma pessoa ter um propósito de vida, né, um existencial ou um propósito específico? Qual é o poder de ter um propósito no combate e na prevenção de uma depressão e do suicídio? O Freud era categórico. Ele dizia, só tem duas formas da gente ser feliz. E aí depois a gente discute o que é ser feliz hoje, né? Mas ele dizia, eu só posso ser feliz no amor e no trabalho. Ou no amor ou no trabalho. Então, eu brinco com essa ideia freudiana, mas ela é muito importante. No trabalho, Alex, é única e exclusivamente minha decisão de ser feliz. Então, nós chamamos, inclusive, isso em algum momento de sublimação. Quando uma pessoa não consegue resolver a sua vontade, o seu desejo, né, que por mais que ela acredite que vai ser realizado, ela não vai ela já desistiu dessa vida amorosa, ela diz assim, eu vou ser o maior pianista do planeta Terra. E toda a energia dele é canalizada para ali. Eu vou ser o engenheiro mais extraordinário do mundo. Toda a energia dele é canalizada ali. Então, vocês que estão aqui nos ouvindo, pare de implicar com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que só trabalha, não namora, não casa. Ele vai ser feliz e ele vai... Agora você ri dele, mas lá no futuro, na velhice, ele vai rir de você gostosamente. Por quê? Porque ele tem um propósito. O propósito dele na vida é trabalhar. Deixa ele trabalhar em paz, deixa ele tocar a vida dele em paz e ele vai ser feliz. Porque o trabalho ele é um propósito de vida e as pessoas que escolhem isso verdadeiramente só depende dela. Então, quais são as condições para eu ser feliz só trabalhando? Primeiro, o trabalho não pode ser cansativo para mim. Segundo, todos os dias que eu vou embora do meu trabalho, o trabalho tem que continuar comigo, porque eu vivo dele. A identidade entre eu e o meu trabalho ela é absoluta, então não há diluição. Eu trabalho em casa, no escritório, no home office, o trabalho ele me explica. Então, diferente das pessoas que têm horror ao trabalho, quem tem um propósito em relação ao trabalho não se assusta com ele. Pode ser fim de semana, não tem essa separação, Alex. Domingo, segunda, de noite, de manhã, não, eu sou isto. O tempo todo eu estou trabalhando, então ela direciona. Só que ela não vai ter energia, lugar e cronológicos, né? Porque para eu ir para aquele outro pilar que eu não falei ainda, eu tenho que ter tempo para namorar, tempo para casar, tempo para ser marido, tempo para ser esposa, porque eu estou lembrando vocês que quando a gente vai para um casamento, vai um rapaz solteiro. Eu não vou para o meu casamento casado com ninguém, eu vou solteiro. Depois que acontece aquele ato do casamento, é que eu começo a aprender o que é ser uma pessoa casada. É outro momento e outro trabalho, mas para eu aprender isso, foco, persistência, objetivo, treinamento. Então, se você quer ser feliz e só tem o trabalho e você tem tempo para isso, se joga, colega. Vai mesmo e você não vai ser um problema para o planeta, não vai ser um problema para a humanidade, porque você está certo, há um propósito. E depende de você. Agora, no outro caso, o bicho pega. Porque se você quer ser feliz no amor, você depende do outro. Você pode amar a mulher mais extraordinária do mundo. Se ela não quiser você... Aliás, nós estamos vivenciando isso aí agora. Na rede social, a gente está acompanhando um caso no Rio Grande do Sul, de um moço que é mister alguma coisa, né? Ou seja, tem uma beleza específica, e ele não conseguiu lidar com a frustração de uma moça que diz, olha, eu não quero namorar com você. Ele diz, mas como não? Eu sou o mister não sei das quantas. E ela diz, não, mas isso para mim não quer dizer nada. Então, assim, o Freud dizia isso séculos atrás. O amor depende do outro. O outro tem que me amar, tem que ter tempo para mim, paciência.
E no objetivo da vida do outro, no propósito, tem que estar eu na caminhada. Então, algumas raríssimas pessoas ao longo da vida conseguem caminhar com essas duas coisas. E é admirável quem é muito próspero no trabalho e é foda, o pica das galáxias, como diz os adolescentes, e quem se deu muito bem no amor. Agora, se não é o caso das pessoas que estão nos assistindo, aceita isso que você consegue lidar, mas lembra, se você casou, o propósito é do casamento. Se você quer ser o melhor da tua área, o propósito é do trabalho. E aí entra sempre a turma do, mas eu acho que dá para conciliar. Ô, colega, pensa um pouquinho, né? Se você quer ter fins de semana com a tua esposa, com teus filhos, caminhar na floresta, se você quer deitar na rede, ouvir histórias, fazer uma boa comida, etc, etc, você não vai ter tempo de ficar estudando as coisas mais extraordinárias, 3 ou 4 idiomas. Isso é para outras pessoas. Então, pare de ficar criando historinha bonitinha para você mesmo, que ou é uma coisa ou é outra. Uau, você falou de tanta coisa, eu devia ter ido anotando. Não, mas depois você fica gravado, né? Não, para a gente trazer para a nossa conversa. Sim. Aqui. Quando o professor falou sobre um dos propósitos é no trabalho. Sim. Eu vejo que existem trabalhos e trabalhos. O professor falou de um trabalho no qual eu acredito que ele respeita, dentro dos meus processos de mentoria, eu trabalho com o trabalho, eu trago 3 conceitos. Você fazer o que ama. Ótimo. Aí vem um trabalho com propósito. Maravilha. Né? Eu faria de graça. Né? Eu sou excelente nisso. Ou seja, eu me aprimorei, eu sou muito bom, eu tenho prazer em estudar e melhorar. E ter um trabalho que me traga uma recompensa financeira. Perfeito. Se está faltando um desses pilares, puxa vida, talvez não se sustente. Porque eu vejo muita gente tendo um trabalho sem propósito. Ótimo. Um propósito de causa. É um propósito de ganhar um dinheiro, mas um dinheiro que eu não sei nem como eu vou gastar. Assim, eu vejo um trabalho como uma fuga. É ótimo. Né? O meu mundo dentro de casa. E aí eu vejo que o trabalho, ele pode se tornar um veneno e não um remédio para uma pessoa. Uhum. Né? A pessoa é uma workaholic, mas ela usa aquilo como uma fuga de muitos problemas internos que ela não quer enfrentar. E aí eu vejo que o trabalho é um perigo. Sim, né? sim. Sendo que existe esse conceito do trabalho que daí eu acho que é o certo. Hoje eu vejo que o meu trabalho é a construção de um sonho. Todo dia o que eu trabalho é um tijolinho na construção de um sonho que é um propósito. O trabalho que eu tinha 15 anos atrás, como operador de produção lá na Bosch, sim. Aquele trabalho me matava. E você é um exemplo disso, né, Alex? Isso que você está falando corrobora com o que eu acabei de falar, e eu estou ressaltando isso. Você não sabe, mas nós temos a mesma história em relação a isso. Ou seja, depois de 19 anos, eu disse, eu não tenho mais como seguir trabalhando desta maneira. E as pessoas olharam para mim da mesma forma que olharam para você. Você vai fazer isso? Então, sim, porque o meu propósito muda ao longo da vida. Certo. Então, assim, uma pessoa que tem um propósito, ela tem um grande aliado contra uma depressão e contra o suicídio. Tem. Então, a gente tem características orgânicas, né? Óbvio. Todo mundo que está nos assistindo deve saber disso. E quem não sabe, o processo depressivo ou o processo de comprometimento mental, ele sempre é multifacetado. Ou seja, tem uma causa orgânica, tem uma causa de contexto social que amplia, tem as escolhas do próprio indivíduo. Então, cada um tem mais ou menos intensidade em alguns desses fatores. Então, para as causas biológicas, orgânicas, a gente tem medicamentos. Para as causas sociais, você tem os coaches, você tem o trabalho dos profissionais que vão dizer quais escolhas você está fazendo da vida. Ó, se você só tem amigos ladrões, como é que você quer ser um sujeito honesto? De onde você está se alimentando? Tem alguma coisa errada, né? Então, existe para isso. E você tem o processo terapêutico, porque o que levou uma pessoa ao tombo só vai desdobrando ao longo da vida. Então, é o que faz muitas pessoas enfraquecerem. Eu tive uma crise depressiva com 19 anos. Tratou? Não, passou. Vai ter uma daqui a pouco, aos 23, 25. Tratou? Não, melhorei. Não,
A tua própria consciência, a intuição está dizendo, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você não mexer nisso e resolver, isso vai desdobrando. Você tem crise com 19, com 25, com 30, só que daí quando você chega nos 40, você não tem mais esses recursos. Então você tem uma crise por mês. E aí você não tem mais como ser ajudado. Então esta palavra propósito, ela é válida até para a aderência de um paciente quando ele chega num caso de comprometimento muito grave. O propósito dele é sair dali, ele vai. Mas quando o propósito não é, ele pega o medicamento, ele põe embaixo da língua, ele joga no banheiro, ele não bebe, ele toma álcool junto, você põe no internamento aquilo. Então, propósito. Legal. E o professor falou sobre o fator biológico e também o mental. Dentro da PNL, a gente trabalha com o controle de estado, né? É eu conseguir controlar o meu estado interno, ou seja, as minhas emoções. E aí existem dois fatores básicos que influenciam no meu estado, que é a minha comunicação interna, Sim. que é tudo que passa na minha cabeça, o meu sistema de crenças, o meu diálogo. Ótimo. Se eu sou uma pessoa que me agrido mentalmente, né? E aí eu quero puxar um gancho para um outro assunto, que é em relação ao vitimismo, a pessoa que ela é autodestrutiva mentalmente, né? Então, assim, eu tenho o meu diálogo interno e eu tenho a minha fisiologia, que é o funcionamento do meu corpo. Ótimo. Né? Os meus hormônios que eu estou produzindo, se eu estou banhando o meu organismo só com cortisol, nunca tem aqui uma serotonina, nunca tem uma dopamina. Certo. A depressão, onde eu queria chegar? A depressão, e o professor meio que respondeu já, ela tem essas duas raízes, ou está em uma e na outra, e daí a PNL fala que a fisiologia influencia a comunicação interna, o meu corpo ele está influenciando a minha maneira de pensar, e a minha maneira de pensar está influenciando o funcionamento do meu corpo. Né? Tá corretíssimo. Então, segue essa linha, tá ok. Né? Então, assim, eu tenho dois caminhos para tratar, ou o meu corpo, ou a minha mente, ou os dois. Então, assim, aquela história, mente sã, corpo são. Né? Se eu tenho hábitos saudáveis, que eu cuido do meu corpo, desde a minha alimentação, atividade física, minha postura corporal, o meu descanso, isso está influenciando a minha comunicação interna. E se eu tenho uma comunicação interna, ela também está influenciando o meu corpo, a minha fisiologia. Isso é uma maneira que leva uma pessoa para um estado de depressão e também pode tirar ela do estado de depressão, ou seja, aquela história que eu estou contando o tempo todo na minha cabeça, e como eu trato o meu corpo, o templo da minha alma. Perfeito. Tem um conto zen budista que diz o seguinte, tinha um aprendiz de monge muito apressadinho, assim, muito desesperado, e ele queria ir para o Tibete, e ele queria conhecer o Potala, que é um templo, templo-palácio, palácio-templo, ele queria conhecer muito o Potala. Então ele juntou alguns amigos e disse assim, olha, eu vou realizar esse sonho, eu vou conhecer esse palácio. E ele vai para o Potala. Só que quando chega lá, ele fica tão maravilhado, tão embestecido, e tem uma grade muito grande, porque está no alto do Himalaia, né? Tem uma grade de proteção. Ele chega naquela grade e ele põe a cabeça assim e ele gira o pescoço. Na hora que ele gira o pescoço, ele tenta sair e ele não consegue, ele fica preso. E ele tenta e está preso. E ele então diz, meus amigos, venham aqui, façam o seguinte, avise a minha família que eu finalmente realizei o meu sonho. Diga essa notícia boa para eles, que eu realizei o meu sonho. Eu cheguei ao Potala, eu conheço o Potala. Mas depois você diga para eles a notícia ruim, eu vou morrer aqui no Potala. Aí os amigos, mas como assim? Eu não consigo sair daqui e a inanição, a fome vão me matar, a neve, eu vou morrer aqui. Aí os amigos, mas como você entrou? Ele disse, eu estava com o pescoço assim. Aí eu coloquei na grade, fiz assim e eu estou preso, não consigo sair mais. E os amigos, como? Ele disse, eu estava assim. Aí eu coloquei na grade, torci, não consigo tirar. E ele fica nesse movimento, Alex, ininterruptamente. Este é o exemplo do sujeito que você acabou de descrever. A pessoa, todas as características que nós falamos, elas estão válidas. Ou seja,
existe dentro do quadro depressivo uma condição genética, pais alcoólatras, histórico de família, uso de álcool e drogas, existem condições genéticas que predispõem, mas existe o contexto social que potencializa, como a gente está vendo agora no isolamento, e existe a parte da depressão que é perigosíssima da gente falar, que é a culpa do próprio sujeito. Ou seja, esse menino que eu estou contando a história, ele está dizendo o que ele fez. Eu coloquei a cabeça, torci, e ele não consegue perceber que foi ele que entrou e entalou ali. Várias vezes, olha assim, ó, nos últimos 5 meses, as pessoas com depressão acima de 50 anos que chegam no consultório, qual é o problema delas? Elas olham para mim e dizem assim, doutor, passei a vida inteira trabalhando para juntar um dinheiro para um momento difícil e assim, nesses 5 meses eu gastei todo o dinheiro, não há mais um centavo na minha família, a gente limpou tudo, fechou o negócio, faliu, paguei funcionário. E eu digo, e qual é o problema? Passei a vida inteira juntando dinheiro para um momento difícil e a gente pagou os funcionários e eu continuo. E aonde está o problema, senhor? Nós passamos a vida inteira, doutor, juntando dinheiro e a pessoa já quer levantar a voz para mim. Juntando dinheiro para um momento difícil e a gente perde todo o dinheiro. Eu quero que a pessoa entenda que ela passou uma vida juntando dinheiro para um momento difícil. Ok, ele chegou, é só usar o dinheiro. Você conseguiu. Você conseguiu. E o Freud dizia, é incrível como o ser humano fica buscando a infelicidade o tempo todo e a hora que ele se encontra com ele, não, é muito feio, eu não quero, tira de perto. Quem que busca a infelicidade? Uau. Quem está se intrometendo na vida alheia, quem está sofrendo pelo problema do outro, quem está fazendo escolhas que vai levar a pessoa nesse lugar. Então, o sujeito depressivo ele tem que cuidar da causa genética, da causa orgânica, com a mesma importância que ele cuida do contexto social, e isso é sério. Muitas vezes é a tua família que está te adoecendo, você que está nos assistindo. O teu pai, a tua mãe, teu marido, teus filhos. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Se esse contexto está adoecendo, abandona todo mundo e vai embora? Não, você vai ter que entender de onde vem a sua doença. Por exemplo, eu não posso comer polenta de noite. Não posso comer carne de porco, eu vou passar mal a noite inteira. Então, eu não como. Se a minha família está me machucando, me ferindo, e eu não posso ir embora, eu tenho que saber como me proteger. Então, só que quando chega nessa terceira dimensão, que é quais escolhas você está fazendo que leva você ao sofrimento? Então, eu vou contar uma história de um caso clínico de muito tempo atrás, de um casal que se separou, e eu recebi a ex-esposa destruída emocionalmente. E por quê? Por conta de uma escolha dela. Na hora da separação, ela disse, olha, eu não estudei, passei a vida inteira dentro de casa, cuidando dos filhos e tudo, e a gente tem uma casa só. Só que, doutor, se a gente vender a casa, não dá para comprar 2 apartamentos. E as crianças foram criadas numa casa, eu não queria enfiar elas dentro de um apartamento. Vai ouvindo. As crianças não podem ir para um apartamento, eu não estudei, eu não posso trabalhar, eu não tenho condição. Então eles chegaram, o casal criou a incrível saída do marido passar para o andar de cima e a esposa usar o andar de baixo. Então eles fecharam o meio da casa, fez uma escada lateral e o marido chegava de tarde com o carro, ex-marido, chegava lá, botava o carro, subia para a casinha deles, assim, papai, papai, brincava, volta a dormir com a mamãe. Veja como é que a gente entra numa doença. E aí estava tudo lindo, né? Porque o papai está sozinho lá em cima, a mamãe sozinha embaixo, jardim na frente da casa, as crianças sobem, as crianças descem. Só que num certo momento o papai começa a trazer uma amiga. E quando o papai chega aqui, para o carro na garagem e tem uma amiga, as crianças começam a subir. Ah, e o papai tem uma amiga. E as crianças começam a criar apego com essa amiga do papai. E a mamãe embaixo começa o processo de adoecimento. E o papai começa a namorar com a amiga que está lá em cima e as crianças estão jantando com todo mundo. E daí? A mãe entra num processo depressivo e a mãe entra em medicamento para dormir, em remédio para ansiedade. Mas é aí que está o ponto do cara do Potala. Quem é que começou toda essa história? Então, crianças vão ter que pagar um preço de uma mãe adoecida e de um pai completamente perdido, porque lá atrás as escolhas do casal não foram escolhas responsáveis. Ou seja,
toda vez que houver uma ruptura, tem que haver um processo de morte, de luto. Crianças dão conta de separação, Alex, e não se traumatiza, desde que isso seja feito com naturalidade, que isso seja feito com responsabilidade. Então, não dá para criar remendos na relação afetiva. Ela tem que ser transparente, né? Então, se esse casal tivesse dito, ok, não temos condição, temos que vender a casa e nós vamos ter que pegar uma guarda compartilhada. Compra um apartamento menor, quem não pode volta para a casa da mãe, mas poupa as crianças do quê? Da ferida, porque a separação não causa ferida, os pais não se separam, né? O casal sim, mas os pais não. Agora, quando uma criança vê o pai adoecido por conta da família que ela tem, aí a confusão fica completamente muito maior. Porque o meu pai adoeceu a minha mãe, aí a mãe começa a dizer para as crianças, olha, o teu pai traz essa pessoa e ele faz isso para a gente sofrer. Quer dizer, a criança vai viver uma dor que não é dela. Então, esse tipo de responsabilidade, nós temos que falar sim, porque a pessoa escolhe isso no trabalho. O Sim. mais comum, assim, eu queria tanto um concurso público por causa da estabilidade. Aí a pessoa tem a estabilidade, só que ela descobre que tem chefe também no cargo público. Tem meta. Ah, não, mas eu não queria isso. E aí começa sofrendo. Ficou 10 anos estudando para um concurso, e em 6 meses descobre que não é o paraíso. Pode ir embora, é só pegar a mala e dizer, olha, onde que eu peço a exoneração? Mas aí a pessoa diz, não, mas eu não tenho emprego, isso aqui é segurança. Então, meu amor, fica segurado nessa segurança, mas é uma grade, não importa que seja de ouro, continua sendo grade, né? Uau, é o apego, fica apegado àquilo. Apego, essa é a palavra. E, doutor, a depressão, ela também está ligada ao apego a uma dor do passado? Ou seja, o tal do sofrimento? Sofrimento é aquela velha história, né? Sofrimento é opcional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A pessoa que está apegada a uma dor que aconteceu há 10 anos, sim, isso é um gatilho para depressão? Sim, agora está na moda, né? Se você abrir agora as redes sociais, é um tal de falar da criança interior. Nessa pandemia, o que apareceu de criança interior aí pela internet é uma coisa assustadora, porque a gente tem esses movimentos, né? Agora é a hora e a vez da criança interior. Todo mundo quer curar a criança interior. E é verdade, mas sempre existiu. Só que agora, o que está aparecendo? O pai está lá em casa em isolamento social, trabalhando, não sei o quê, mas tem filho do que o colégio não funciona. Aí o pai tem que brincar com o filho. Mas um pai de 40 anos não brinca com um filho de 12, né? O pai tem que ter 12 e o filho 12. O pai tem que ter 5 e o filho 5, na idade simbólica. Então, eu tenho que me permitir o ócio, a brincadeira, o lúdico, a coisa sem regra, espontânea. Mas a pessoa fica achando que na frente dela tem um outro empresário para fechar negócio e fica uma conversa lógica. A criança não dá conta disso e acha um saco. Então, a criança interior, ela faz com que a gente não tenha abertura para relações, a gente não tem como receber aquilo que o mundo manda, né? Ou seja, você chega numa empresa e você vai dar um feedback para um funcionário, ele começa a chorar. Né? Então, A bronca do pai. Sim, é engraçado que eu tenho funcionários, como qualquer pessoa que tem uma empresa, e eu me lembro de uma situação, mas é muito bacana, porque nós estamos falando de um centro de tratamento terapêutico, e aí, num certo momento, os funcionários todos têm que estar ali, né? Um dia eu chamei os funcionários todos e disse para eles assim, olha, nós temos que fazer alguns ajustes. Isso é uma clínica de saúde mental. Então aqui passa uma pessoa que ofende a gente, tem outra que é grosseira, tem a outra que não fala. Então assim, todas essas pessoas, antes de chegar lá no consultório conosco, ela passa pela recepção. Só que aqui ela não quer pagar, ela não quer falar, ela não quer dar o nome dela, ela é grossa com vocês. E vocês têm que entender o tempo todo que quem está na sua frente é alguém que porta uma dificuldade. E essa pessoa merece todo o acolhimento, a empatia, a compaixão, porque isso aqui é a última expectativa dela. Daqui em diante só tem um internamento. Então eu fiz assim uma ode, um trabalho enorme de acolhimento, mas na recepção, portaria, telefone, etc, etc, etc.
E eu tenho como hábito, entre 4 e 5 da tarde, a minha secretária arruma um buraco na minha agenda que eu paro para tomar um café. Então, naquele dia eu parei para tomar o café, não tinha o café. Aí eu disse, acho que estão de mal de mim. Aí eu dei uma volta assim pela frente, tudo, voltei, não tinha café. Eu fiquei quietinho, já entendi. No outro dia de manhã eu cheguei, fui dar bom dia, ninguém respondeu. Então daí eu tinha certeza que estava todo mundo de mal. Então entenda, eu falei com os meus funcionários naquele momento sobre essa situação e o quanto nós temos que ser cuidadosos com isso, pelo espaço e pelo contexto. Mas simplesmente é esta a condição de muitas pessoas. A criança interior dela está tão ferida, tão machucada, que todas elas entenderam o que eu estava dizendo. Você não presta para o trabalho, trabalha muito mal, não importa que você faz o meu cafezinho todo dia, o seu trabalho é uma porcaria, eu não gosto... Todo mundo entendeu da pior maneira. E quem que entendeu da pior maneira? Aquela mesma criança lá do passado, que quando o pai brigava, ficava de mal, fazia birra e se jogava no chão. Só que agora, aqui com 30 anos, não dá para fazer birra, jogar no chão. Então a pessoa fica de mal. Não faz o café. Não faz o meu café. Então aí eu dou risada, né? Porque eu digo, olha, vem aqui, vamos conversar. Porque daí eu tenho que fazer, né? Senão eu vou ficar sem meu café a semana inteira. Mas o fato é que a gente tem que dizer, quem é que está de mal de mim? Porque a pessoa adulta na minha frente entende que eu não fiz nada. E eu sou o chefe, eu tenho que apontar as melhorias para que o nosso consumidor seja acolhido nessa necessidade. Mas quem está de mal é aquela criança birrenta que não se resolveu lá no passado. Alex, essa é a coisa mais difícil que existe de uma pessoa aceitar. É a coisa mais difícil. Porque a gente tem as mentirinhas bonitas, né? As cascas de nós. Não nós nos cada, cascas de nós. A gente põe cascas em volta de nós e a gente acha que é essa casca. E essa casca é sempre bonita, né? Porque eu fiz, né? A carapaça, né? A máscara, todo mundo sabe o que é, mas a casca de proteção, aí você falou do impenetrável, né? Do bloqueado, do blindado, lá no início. A pessoa cria uma casca em volta dela que é para proteger essa criança interior, que ela não tem as coisas resolvidas. E aí a gente tem que realmente quebrar. E aí eu lembro que nessas horas não tem muita negociação, sabe, Alex? O terapeuta, ele também tem que ter esta postura, esta coragem. O coach, o terapeuta, o profissional que trabalha com saúde mental, ele tem que ter o empoderamento profissional. Chega um momento que você tem que olhar para o teu paciente e você tem que dizer, agora é de marreta, de martelo, e eu tenho que partir para esta coisa impactante. E esse impacto, ele é muito importante. É um espanto, né? Está na teoria, inclusive, do Agamben. Há um espanto que a pessoa diz... Uou! Aí tem que mudar, porque esse choque é o que provoca o insight, que a psicanálise tanto precisa dele, né? Tomada de consciência, o acordar, o se levantar e assim vai, né? Legal. Pessoal, a live vai ficar gravada, vai ficar no feed, só porque tá todo mundo perguntando. Vai ficar gravada assim, sim, tá? Fica aí. Professor, você foi comentando sobre toda essa parte e eu vi que talvez a ferramenta mais importante para resolver, para curar, para entender é a capacidade de autoobservação. A gente chama de, você precisa criar consciência, né? Sim. E eu até brinco, quando a gente fala assim, você tem que criar consciência. Tem pessoas que imaginam o monge budista meditando no topo dos Himalaias, né? E, na verdade, a consciência é você conseguir olhar para dentro de você, em diversas camadas, como o professor bem falou, e entender o que acontece aqui dentro. Aonde está a raiz de tudo isso? Sim. É mais ou menos na mesma metáfora de eu conseguir, de uma maneira dissociada, entender, olha a porta que está aberta, olha o convidado que entrou, olha o convidado querendo, veio de mochilinha, vai querer ficar muito tempo. Consciência é isso. Né? E aí, perfeito, só para não perder o que você está falando, olha o trânsito, né? O cara está no trânsito, a sala de visita dele está vazia, o cara está curtindo um som, o som está entrando, saindo, mas a sala está vazia. De repente, um cara passa e fecha você na frente. Você põe esse cara inteiro dentro da tua cabeça. Aí você começa, filho da mãe, não sei o quê, não sei o quê. Aí você já está pilhado.
inflado. Aí toca o telefone, alguém dizendo alguma coisa que você tem que passar para buscar. Você diz, eu estava indo para casa, mas que coisa, eu tenho que voltar para o outro lado. E você põe outro e põe outro. Então, entre a rua e a tua casa, você pôs 10 visitas, todas te fazendo mal. Quando a tua esposa abre a porta, ela te recebe com um sorriso e você passa direto. E é essa indiferença que o Freud dizia, a indiferença tem valor psíquico. Você vai sendo indiferente à tua companheira, indiferente, uma hora ela entende. Não posso abrir a porta com um sorriso porque eu não sei como que ele está lá. Então aquilo que era espontâneo precisa ser precavido porque eu não sei o que o sujeito traz. Porque ele pode se encher com qualquer coisa ao longo do dia. Então é muito sério essa coisa da gente se enchendo daquilo que eu não tenho controle algum. E é uma escolha. O cara passa na minha frente na rua, eu digo, nossa, esse tá rapidinho, né? Vai chegar logo. Eu não vou, não adianta. Eu estava dentro de uma companhia aérea, a moça veio servir lá o lanche, eu não gosto do lanche da companhia X, o cheiro me atrapalha, eu baixei a cabeça, e aí a moça disse assim, o que ele tem? Falou para minha colega, ele está passando mal? Ela disse, não, ele não gosta do cheiro do lanche, faz mal para ele. Ela disse, pede para ele trazer um marmitex da próxima vez. Aí a minha amiga disse, processa essa empresa, eu sou testemunha. Eu disse, não, eu nem sei de onde que ela veio, ela não sabe quem eu sou, não foi para mim. A criança interior dela tá brava com alguma coisa, mas essa moça nunca me viu, ela não me conhece, por que ela ia me agredir dessa maneira? Não pode ser comigo. Então voltei a dormir e a minha amiga, o restante do voo, não, a gente tem que processar, porque o cara de trás também escutou. Não, eu não vou pôr isso dentro da minha mente. Agora eu vou ser trouxa no mundo, depende do que você pensa como trouxa. Se você quiser continuar gastando a sua energia para ter razão e para ser dono do mundo, perfeito, mas daí não queira ser feliz. Uau! E aí é um lema de vida que eu tenho aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa, eu e a Renata, a gente prefere ser feliz do que ter razão. Isso é uma Entendeu? coisa... parece que é senso comum, mas não é. Você não vai mudar a pessoa, né? O terapeuta, ele tem muito isso certo, né? Eu não mudo uma pessoa, eu só trabalho com aquilo que a pessoa traz para mim. Então, eu não posso pegar uma pessoa e fazer uma lavagem cerebral, né? Às vezes um pai abre lá a porta do consultório e diz, o meu filho é gay, doutor, pelo amor de Deus, ajuda. Eu digo, olha, aqui não tem nem a cura e ele não tem uma doença. Então, assim, o que eu posso fazer é ajudar ele cada vez mais naquilo que ele quer, naquilo que ele está buscando. Então, a família fica desesperada. E tem coisas engraçadíssimas, né, nesse processo, porque eu estou lá acompanhando uma paciente em transição de gênero, né? E aí ela é para o gênero masculino. E aí, depois de todo o processo, a gente chama a família para conversar e é tudo preocupado, desesperado, porque a gente tem que dizer para a família, olha, não tem retorno psiquiatra, todo mundo realmente é um processo de transição de gênero, tal. E depois de todo o discurso, a gente falando e tudo, cuidado, a mãe vira para nós assim, doutor, mas não adianta, sabe? Porque ela não arruma o quarto dela, ela não organiza as coisas, ela é muito bagunceira. Quer dizer, você está falando para a família que o filho está fazendo uma transição e a família está preocupada com a bagunça do quarto. Então a gente fica... Quem que trouxe aqui, né? Então, estas coisas precisam ser definidas como quais escolhas eu tenho, seja eu individual para encher minha cabeça, ou onde é que eu ponho a minha energia quando eu tenho que resolver as coisas do mundo. Legal, acho que essa parte da consciência, eu adorei essa tua metáfora, Geraldo. É importante as pessoas criarem esse auto-observador, né? Enxergue a sua cabecinha, a sua mente como essa sala e observe, crie consciência do quem está habitando, de quem está lá dentro e que você não quer que vá embora e que te faz mal, mas por apego você não abre uma porta e manda embora, ou seja, talvez não está perdoando. Então, assim, tá te machucando, essa pessoa tá sujando essa tua sala mental. Isso. Mas pela tua não capacidade de perdoar, você não deixa com que ela vá embora por uma porta. Então, o pessoal que está assistindo a gente poderia fazer esse exercício de sentar, de se dissociar um pouco, de se enxergar o que tem dentro da tua mente. Qual porta está aberta? Quem está entrando?
quem está permanecendo por muito tempo e está fazendo mal para esse ambiente. Ótimo. Quem que está ali e quer ir embora e que você não deixa porque você é vaidoso. Sim. Né? Porque o teu ego não deixa, porque você não conseguiu ainda cortar esse cordão que essa pessoa te feriu e você não consegue perdoar. E daí, depois dessa análise, é legal ela perceber que qual sala que tá, a sala de quem que tá sendo suja, poluída e que não está do jeito que gostaria. Sim. É a tua sala. Sim. Então, por que você, né? Sim, sim. Por que você não... Isso que você está falando se completa quando a gente diz assim, ó, depois que esse sujeito recebeu todas essas visitas, ainda vem outros processos de sofrimento, que é alimentar essas visitas, né? Porque essas visitas são fantasmas famintos, ou seja, eles têm uma fome que não se sacia nunca. Então, assim, é o filho que está dando problema, é o casamento, é o trabalho, e a pessoa tenta girar pratos na ponta da vara como se fosse um malabarista de circo, né? Ou seja, o casamento seu não existe mais, é só você que pode dizer isso. Não adianta procurar um terapeuta para salvar o teu casamento. Você pode procurar, eu faço terapia de casais, mas assim, é nítido quando o casamento tem salvação e é nítido quando não existe mais. Quantas vezes o casal senta na minha frente e não é um casal mais? Aí eles estão falando de reconciliação, disso, e eu olho e digo, tá, mas qual é o casal que vai se reconciliar? Porque aqui não tem um casal mais, né? Mas eles querem. Aí começa um dizer para o outro, não, porque nada do que eu faço ela reconhece, nada disso. Ou seja, já foi. E você é que está com um prato na ponta de uma vara tentando manter algum status, alguma situação. Isso é só sofrimento. Tudo porque você não entende que é possível viver sozinho até você encontrar um outro amor. O amor, ele está disponível no mundo, é um direito do ser humano. O homem e a mulher, eles têm como direito do ecossistema um grande amor. Então, esse teu casamento não está bom, mas você não perdeu esse direito. Tem um homem que vai servir para você, tem uma mulher que vai servir para você no mundo, e você não precisa perder tempo com esse que não te serve mais. Sopra e deixa ele embora e vai para trás do outro. Legal. Né? Legal, show. Geraldo, eu tô com uma causa pessoal, eu tô fomentando muito e eu tô levando para frente, que é a construção da autoestima. Ótimo. Eu vejo que a autoestima, ela é mal interpretada, né? Sim, caiu muito no campo da autoajuda, né? E principalmente da parte estética. E aí vem o caso que você falou do rapaz que é Mister, não sei das quantas. Alguma cidade do Rio Grande do Sul. Se alguém souber aí na live, nos oriente. Então, por favor. E o que eu vejo como a construção da autoestima, e eu realmente estou engajado em quebrar esse padrão que a autoestima está voltada a uma satisfação estética, a uma satisfação de status, uma satisfação financeira. Eu vejo que a autoestima, ela é uma postura perante a vida, né? E aí, quais são os elementos que eu enxergo, que eu estou cada vez mais trabalhando e estudando, quais são os elementos que formam a minha autoestima? A primeira delas é eu vencer o estado de vítima, de autolástima, nos níveis de ação, de comportamento e principalmente mental. É aquela pessoa que, que se agride mentalmente, que usa palavras duras, que é extremamente exigente consigo mesmo, ou seja, que não se acolhe, que não dá uma risada dela mesmo. Então, o primeiro ponto é parar de perder energia com o vitimismo, e para isso eu preciso ter uma postura de autorrespeito. Então eu me respeito em todas as esferas. Se o meu trabalho eu não gosto, eu me respeito e vou encontrar o trabalho que me faça feliz com propósito. Se o meu casamento está dividindo a minha casa em dois andares, o meu marido, minha esposa em cima, está com outra pessoa, opa, peraí, eu paro de me colocar como um coitado e eu me respeito e eu não aceito mais uma situação dela. Opa, subi mais um degrau. Da vitimização, eu fui para o autorrespeito. Ótimo. E aí eu começo a perceber que eu preciso assumir as rédeas da minha vida. E aí eu faço o quê? Eu tenho a minha autorresponsabilidade. Então eu entendo que eu sou responsável por abrir portas na minha mente, por deixar o fulano entrar, por deixar o fulano permanecer, e eu sou responsável por mandar ele embora,
eu sou o responsável por limpar, varrer essa casa para que ela fique saudável. Sim, né? sim. Então, assim, o que eu não gosto na minha vida, você tem a responsabilidade de mudar isso. Ninguém vai mudar. É. E aí, quando eu começo a fazer isso daí, eu falo, peraí, eu não sou um qualquer e um coitado. E aí eu começo a ter uma segurança em mim. Até usando a mesma analogia, Geraldo. Sim. Opa, essa casa aqui é minha, essa sala é minha. Sim. Eu sei que eu não vou deixar Sim. com que pessoas venham poluir esse ambiente. Eu tenho segurança e eu confio em mim. Sim. Quando eu tenho isso, eu começo a me admirar. Sim. Assim, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, eu tenho minhas fortalezas, eu tenho o meu propósito. E aí eu começo a me estimar. E aí eu crio a verdadeira autoestima. Sim. E daí, quando eu tenho essa autoestima verdadeira, qual é o fruto disso? É o amor próprio. Sim. Aí eu olho comigo, para mim, com grande amor, com carinho, Sim. eu me respeito, eu não me agrido, porque eu não quero ser uma vítima. Uhum. E aí eu tenho o quê? O amor próprio. Sim. E quando eu tenho amor próprio, eu revelo a minha identidade. Perfeito, olha quem eu bonito sou. isso. Sim, eu sou o homem da delicadeza, então assim, aqui em casa, os meus amigos, no trabalho, livro, onde eu passo eu falo sobre a delicadeza, mas a minha delicadeza não é uma coisa para fora, é o tempo todo comigo. Então, por exemplo, aqui na minha frente tem uma cortina. O varão deu problema, o buraco ali escapou, a cortina estava caindo. Então eu digo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. A furadeira, o fio elétrico, a escada, esse conjunto de coisas é algo que vai me deixar estressado, apavorado, em pânico, ansioso. Então, assim, eu posso chamar uma pessoa para fazer isto para mim. Aí eu vou ali no carro e furou o pneu do carro. Eu digo, nossa, eu de terno na rua não consigo trocar um pneu. Ligo para o rapaz do seguro. Para algumas pessoas isso pode parecer inutilidade, querer qualquer outra coisa. Para mim é a noção da minha vida. A minha delicadeza começa nisso. Quando na minha casa eu lavo, passo, cozinho o tempo todo. O que para as pessoas pode ser um sofrimento enorme. Em casa eu cozinho todos os dias, piloto a máquina de lavar todos os dias, tudo que existe serviço de casa. Para mim é delicado eu cuidar do meu espaço e ele estar limpo do jeito que eu gosto. Mas é agressivo eu ficar fazendo estas coisas. Então, a delicadeza da qual eu falo começa nisso. Então, quando uma pessoa começa a se comportar de uma maneira ruim, que eu digo, não, o meu amor não pode estar próximo de uma coisa tão complicada, eu me afasto. Só que a delicadeza da qual eu estou falando tem a ver com o mesmo conhecimento do qual você está falando. O autorrespeito, essa teia de proteção que a gente coloca sobre nós mesmos, protege. Eu vi alguém falando ali, né? Mas tem a ver com a criança interior, tem a ver com a infância? Sim, a infância ela demarca, ela decalca muitas das nossas coisas, né? Então, como você viveu, o ambiente, quem era o teu pai, se era alcoólatra, se você passou fome. Cada um tem uma história de vida que está impregnado em nós. E a gente vai desdobrando isso ao longo da vida. O problema é que muitos de nós temos histórias dolorosas, histórias doloridas, histórias que machucaram. E aí eu não posso continuar machucando as pessoas por aí. Então, a delicadeza é aceitar as suas limitações, te reconhecer, e o depressivo tem que passar por isso. O que mais me chama atenção nesse setembro amarelo, nessas coisas de depressão, é isso. Uma pessoa com HIV hoje, ela vive uma vida absolutamente normal. Se ela aceitar os tratamentos, se ela aderir à terapia. Uma pessoa com vários processos patológicos graves, também com diabetes, uma série de situações. Então, uma pessoa com depressão também vive e vive muito bem, mas ela não pode querer parecer uma outra coisa, né? Querer simular uma outra coisa. Então, ter a noção dos limites é o início desse processo de cura. Ou seja, não posso ir num jantar ou num almoço na família que dura 4 horas, porque eu não tenho assunto para conversar com tanta gente durante tanto tempo. Então, eu vou e já aviso que eu vou sair mais cedo ou não vou. No meu trabalho, tem que se relacionar muito com as pessoas. Isso me desgasta muito. Alex, uma das coisas mais surpreendentes da pandemia, eu tenho um conjunto de pacientes que tomavam indutor de sono, antidepressivo, regulador de humor e desapareceram os remédios todos.
6 pacientes meus pararam completamente com remédio psicoterápico durante a pandemia. Por quê? Porque eles foram para dentro de casa, não tem relação de trabalho, não precisa encontrar pessoas, ele não sofre, não tem ansiedade, não angustia, fica com o cachorrinho o tempo todo trabalhando no computador, ouvindo a musiquinha, e são as pessoas mais felizes do mundo. Então, o que elas estão entendendo no isolamento? Eu sou uma pessoa que sozinho eu me basto, eu dou conta de mim, deixa ele lá no canto dele. Então, o trabalho dele tem que ser esse, a vida dele tem que ser essa, e toda vez que ele for numa festa contrariado, ele fica mal, mas deixa todo mundo mal, porque a cada 5 segundos alguém diz, você não está gostando da festa? Você quer que eu te pego mais alguma coisa? Então, assim, a Nina Simone dizia isso, né, uma ativista americana, ela dizia, é importante a gente saber que hora que o amor não está sendo mais servido à mesa, e a gente puxar a cadeirinha e ó, né? E eu às vezes eu completo esse pensamento dela dizendo, tem horas que o nosso amor, a nossa presença não significa nada. Ou seja, a parte mais dura da vida é você perceber quando a sua presença é pior para as pessoas. Longe de você, as pessoas estão muito melhores. E às vezes essas pessoas são teus filhos, teu ex-marido, tua ex-esposa, teu ex-chefe. Então a gente também tem que ter essas percepções. As pessoas são melhores quando eu estou longe delas. Uau! É. Professor, voou a nossa 1 hora. Eu não quero dar aquele tchau correndo quando o Instagram começa a fazer uma contagem regressiva aqui. Sim, sim. A gente fica à disposição, né, Alex? Nas redes sociais, nós dois estamos aí, nos consultórios, né, nos espaços de atendimento. Se alguém quiser nos procurar, a gente está aí por tudo quanto é canto. Eu vou agradecer a Geraldetes, que eu vi aparecendo ali várias vezes. Isso é um presente da pandemia. Uau. O Luan Santana tem as Luanetes, eu tenho a Geraldetes. Coisa linda. E para quem quiser ler um livro meu, eu sugiro esse daqui, né, que é Caminhos para a Paz Interior. Quem quiser ler esse livro, Caminhos para a Paz Interior, acho que vale a pena, tem a ver com... Encontra onde, Geraldo? Americana, Casa Bahia, Livraria Cultura, isso aí vende em qualquer lugar. É só escrever lá o meu nome, Geraldo Peçanha de Almeida, já aparece as redes todas que vende. Professor, eu tô com o coração aqui Alex, muito obrigado por esse papo tão agradável hoje, muito obrigado mesmo, né? Eu estou à disposição quando a gente tiver essas pertinências de diálogo, eles são muito, muito gratificantes para mim. Muito obrigado pela recepção que você me deu na sua casa, na sua rede social. Obrigado, você é um lindo, é um amado. Você também, Alex, você também. Sim, um abraço para todos nós. E eu prometo que a semana que vem eu estou no CrossFit. Opa, aí sim, hein? Então, aí, ó, falamos o tempo todo sobre escolhas, né? Quem me conhece sabe que a vida inteira eu fiz atividade física e eu tive que fazer uma outra escolha. Então, propósitos podem mudar, por que não? E aí eu mudei para dar conta dessa adaptação de trabalho na pandemia, mas eu estou pronto para segunda-feira, se Deus me permitir voltar. É coisa boa, se alegra aquele ambiente nós, lá. Vai eu e Frida. Frida me acompanha por tudo quanto é canto. Cadê a cachorra? Tá aí ela, bonitinha? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Se não sai de perto nada, ela fecha comigo. Fica bem, Alex. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço, viu? Fique bem. Nunca deixe de irradiar essa alegria. Mas eu vou tentando. Tamo juntos. Eu fecho com a rapaziada. Tchau, tchau. Até mais, Alex. Valeu. Tchau, tchau.